Boa noite. No dia 27 de abril, realizamos aqui na TVU um debate com os 5 candidatos ao cargo de reitor da Universidade Federal de Pernambuco. A eleição aconteceu no dia 29 e os mais votados foram o atual reitor, Anísio Brasileiro, com 44,69% dos votos. O segundo colocado foi o professor Edilson Fernandes, que obteve 22,75% dos votos. Ambos estão no segundo turno, que acontece na próxima quarta-feira, dia 13 de maio. A partir de agora, você acompanha um debate com os 2 candidatos. E para conhecer melhor cada um deles, vamos ver o perfil que foi elaborado pela produção do programa. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. Concluiu o mestrado em Engenharia Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e o doutorado em Transportes pela Escola Nacional de Pontes e Estradas na França, oportunidade em que concluiu o pós-doutorado no Laboratório de Técnicas, Territórios e Sociedade pela Universidade de Paris 11. Exerceu as funções de pró-reitor de extensão e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Atualmente, é professor associado 4 da Universidade Federal de Pernambuco e, desde 2011, exerce a função de reitor da UFPE. Edilson Fernandes de Souza é graduado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco. Concluiu o mestrado em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho e o doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Também é pós-doutor em Sociologia pela Universidade do Porto, Portugal. Ocupou a pró-reitoria de extensão da UFPE de 2011 a 2014. Atualmente é professor associado 2 da Universidade Federal de Pernambuco e membro do programa de pós-graduação em Educação da UFPE. Há 9 anos é apresentador do programa Cabeça Diária, veiculado pela TVU Recife. Tem 3 livros publicados. Neste primeiro bloco do programa, os candidatos terão 2 minutos para responder a cada uma das questões. A ordem dos assentos e também das respostas será baseada no sorteio realizado previamente com a presença dos candidatos, quando ficou decidido que o primeiro a responder será o número 1. Na pergunta subsequente, haverá sempre o revezamento. E a primeira questão é a seguinte: por que a comunidade universitária deve confiar o voto ao senhor? E o primeiro candidato a responder é o professor Anísio Brasileiro. O senhor tem 2 minutos. Boa noite ao Valdir e à nossa equipe da querida TV e Rádios Universitária. Boa noite ao candidato Edilson, professor. Boa noite a toda a comunidade da UFPE. Quero expressar o agradecimento pela expressiva vitória que nós tivemos no primeiro turno. Vamos ampliar e consolidar essa vitória agora no dia 13 de maio. A nossa candidatura, ela deve-se ao fato de que nós defendemos um projeto institucional de qualidade para a UFPE, baseado na formação qualificada de nossos estudantes na graduação e na pós-graduação, na realização de pesquisas voltadas para resolver problemas de sociedade, nas atividades de extensão que garantem o compromisso social da nossa instituição. Ao mesmo tempo, esse projeto tem como foco cuidar bem dos estudantes para que eles possam ser bem-sucedidos em sua vida profissional. Nós temos toda a nossa vida dedicada à universidade, nós temos a capacidade de realizar um conjunto de ações, nós inauguramos mais de 43 obras, nós temos um conjunto de edificações em Caruaru, Vitória e Recife em andamento, nós temos uma capacidade de diálogo, de compreender a pluralidade, a diversidade do perfil dos que fazem a universidade, nós temos um conhecimento da instituição construído ao longo de mais de 30 anos de atividades e de funções exercidas em todos os níveis da universidade e, sobretudo, nós temos a compreensão do papel social transformador da universidade. Nós temos o compromisso de continuar a inovar mais, a possibilitar mais avanços em nossa instituição através de um processo de diálogo
compartilhado com toda a comunidade universitária. Esses são os sentidos de um projeto republicano em torno do qual muitos se articulam e em torno do qual nós pretendemos fortalecer a universidade pública de qualidade. Professor Edilson Fernandes, o senhor também tem 2 minutos para responder a seguinte questão. Por que a comunidade acadêmica deve confiar o voto ao senhor? Em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores da TV Universitária, boa noite, Valdir, o candidato Anísio e todos aqueles que votaram na oposição. Na verdade, nós agradecemos consideravelmente a todos os colegas que participaram do primeiro momento da eleição para reitor, nos concedendo mais 55% dos votos, portanto, nós somos vitoriosos. Essa é a razão pela qual nós estamos no segundo turno, porque eu, enquanto um dos representantes da oposição, obtive o maior número de votos dentro da oposição. Então, nesse sentido, a comunidade universitária da UFPE pode acreditar e confiar no projeto de mudança. Nós temos um projeto de mudança para a universidade, um projeto que sinalize algumas alterações significativas do cotidiano da universidade, porque nós acreditamos em cuidar da universidade, é cuidar bem das pessoas, é cuidar bem de tudo aquilo que a universidade produz do ponto de vista do conhecimento, a produção do conhecimento, a produção do saber e, sobretudo, uma articulação com a sociedade, porque uma universidade ela não pode, de forma alguma, estar alheia aos problemas sociais, estar alheia aos problemas afetos do cotidiano do cidadão comum. Porque a universidade, enquanto centro do saber, ela tem que cuidar de todo um saber, de toda uma produção de conhecimento que articule com a sociedade de modo geral. Então, nesse sentido, nós temos que cuidar do cotidiano, temos que diminuir a burocracia da universidade, cuidar dos estudantes, porque os nossos estudantes têm passado muitas dificuldades, em filas enormes na porta do RU. Temos que cuidar da segurança da universidade, uma política de segurança exequível que possa atender às necessidades da comunidade universitária e, sobretudo, cuidar muito bem dos nossos técnicos administrativos, porque eles, sim, seguram a universidade do ponto de vista de toda uma administração que tem uma consequência razoável para os produtos que nós realizamos na Universidade Federal de Pernambuco. Então, é nesse espírito que nós somos candidatos para mudar e implementar um outro modelo de gestão na UFPE. Bem, o governo federal anunciou um corte de aproximadamente 30% nas verbas destinadas para a educação no ano de 2015. É claro que a gente está falando aqui de uma gestão que começa em 2016, mas a pergunta seria como lidar com essa nova realidade econômica, o que fazer para manter programas e avançar noutros? A primeira resposta ela deve ser do professor Edilson Fernandes, pela ordem do sorteio. Em primeiro lugar, Valdir, com certeza nós não devemos voltar verbas para o governo federal. Para você ter uma ideia, o portal da transparência, se você for verificar hoje, em 3 anos a atual gestão devolveu 260 milhões de reais para os cofres públicos, devolveu ao governo federal. Logo, se nós tivermos como premissa toda uma problemática social, os problemas, a crise política, a crise econômica que vizinha ao país, nós não podemos devolver verbas para o governo federal. Com isso, estou querendo dizer que de 260 milhões de reais devolvidos para os cofres da União, nós tivemos 116 milhões de reais para os investimentos. E esses investimentos dizem respeito a pelo menos 49 milhões de reais devolvidos, que poderíamos construir laboratórios, poderíamos fazer uma excelente reforma na própria TV universitária, poderíamos fazer outros tipos de investimentos, como, por exemplo, laboratórios de pesquisas, que têm papel importantíssimo, tanto no Brasil quanto fora do país. Então, o cuidado que nós temos que ter na universidade, o bom gerenciamento dos recursos públicos, dizem respeito especialmente à não devolução dos recursos para o governo federal. Nós fazemos um orçamento, temos um orçamento mais de R$1 bilhão e é inconcebível pensarmos um orçamento desse tamanho, o terceiro orçamento do Estado, mas, na verdade, com muita dificuldade de execução, porque a burocracia da universidade é grande, a malha burocrática, o sentido da burocracia da universidade é considerável e a atual gestão, infelizmente, não tem cuidado desse cotidiano da universidade, devolvendo, portanto, devolvendo em 3 anos mais de 260 milhões de reais para os cofres públicos. Ou seja, deixou de executar, deixou de fazer o investimento, portanto, a comunidade universitária não consegue mais esperar tantos os problemas, não consegue mais ficar alheia a esses problemas, portanto, a comunidade universitária quer mudança e é nesse projeto, nesse sentido de mudança que nós estamos apresentando nosso projeto de trabalho. Candidato Anísio Brasileiro, o senhor também tem 2 minutos para responder à mesma pergunta.
Eu quero dizer a toda a comunidade que não sei de onde o professor Edilson tirou essa informação de que a UFPE devolveu recursos nos 3 últimos anos ao governo federal. Isso não é absoluta verdade. Nós contamos com uma equipe de profissionais técnicos altamente qualificados em todas as pró-reitorias e em 3 anos todos os recursos que foram solicitados, eles foram aplicados cuidadosamente com toda a ética que deve presidir o serviço público. Tenho experiência suficiente para conduzir a universidade neste momento de crise, é verdade. Tenho capacidade de dialogar tanto localmente com as diversas unidades do campus para estabelecer prioridades. Tenho capacidade de dialogar em Brasília, no Ministério do Planejamento, no Ministério de Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação. Tanto é que desde que nós assumimos, todos os recursos, todos os compromissos que nós tivemos com a assistência estudantil foram mantidos. Não temos atrasos de bolsa, nenhum estudante deixou de se formar ou trancou o curso por um problema de vulnerabilidade social. Nós temos um dos maiores programas de assistência estudantil do Brasil. Nós temos no restaurante universitário 3.000 refeições que são gratuitas, meio-dia e à noite. Nós estamos descentralizando o restaurante para a unidade do Centro de Ciências Biológicas. Nós inauguramos mais de 43 edificações, dentre as quais a Biblioteca Central, a Casa do Estudante Mista e outras edificações que cuidam do bem-estar estudantil. Nós temos 4.000 estudantes em Caruaru, 2.000 estudantes em Vitória e nós requalificamos e construímos novas edificações e nós temos todo um projeto de estabelecimento de prioridades para que não faltem recursos para a assistência estudantil, não faltem recursos para os contratos de manutenção, de limpeza, de segurança e não faltem recursos para assumirmos o compromisso com as edificações que estão em andamento nos 3 campi da nossa universidade. Encerramos o primeiro bloco do Opinião Pernambuco com os 2 candidatos ao segundo turno da eleição para reitor da UFPE. Voltaremos dentro de instantes com mais um bloco de perguntas. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco hoje, conversando com os candidatos a reitor da UFPE no segundo turno, Anísio Brasileiro e Edilson Fernandes. Temos algumas questões a serem levantadas e cada candidato terá 2 minutos para a sua resposta. Então vamos à primeira questão desse segundo bloco. A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, ela ainda não foi totalmente digerida por uma parte significativa da comunidade acadêmica, isso tanto aqui em Pernambuco quanto em outros estados do Brasil. E a nossa pergunta é: qual a opinião dos senhores sobre esse modelo de gestão? Primeiro a responder, o candidato Anísio Brasileiro. Há 2 anos atrás, o Hospital das Clínicas estava em estado gravíssimo por conta do esgotamento do modelo de gestão na época, que era uma característica de todos os hospitais públicos universitários do Brasil. A mudança no modelo de gestão com a EBSER veio fortalecer o hospital como uma instituição pública pertencente ao Ministério da Educação, pertencente à universidade, formando através da pesquisa, através das residências, a qualidade dos nossos profissionais da saúde. Depois de 1 ano e 3 meses, nós observamos mudanças significativas em nosso hospital. Hoje, por exemplo, às 11h30 da manhã, nós inauguramos no 11º andar, que nunca funcionou nada, a enfermaria de oncologia. E nós temos hoje 24 pacientes que estão sob os cuidados de melhores profissionais da saúde. Ao mesmo tempo, nós estaremos inaugurando proximamente a unidade de emergência para o hospital, que vai ajudar enormemente a saúde das pessoas. Nós, definitivamente, estamos com um programa de residência funcionando bem, todas as residências estão em atividade, ao mesmo tempo em que nós procuramos melhorar as condições de infraestrutura do nosso Hospital das Clínicas. Os elevadores estão resolvidos, nós resolvemos os problemas que existiam no subsolo, nós construímos uma nova caixa d'água e, principalmente, nós valorizamos as pessoas, tanto os profissionais do regime jurídico único, quanto realizamos mais de 800 concursos públicos para a entrada de novos profissionais no hospital. Hoje nós tivemos um acréscimo, depois
de um ano de mais de 550 profissionais em todas as áreas da saúde, o que permite nós trabalharmos de maneira harmônica, de maneira solidária entre os que fazem o serviço público do hospital universitário, que é uma honra para a nossa universidade e para a sociedade. Candidato Edilson Fernandes, o senhor também tem 2 minutos para responder a mesma pergunta. Bem, eu não sei onde o professor candidato Anísio tirou todas essas ideias, porque nós temos que reverter o contrato da EBSER. Hoje, infelizmente, o contrato da EBSER tem que ser revertido porque ele não atende às necessidades da comunidade universitária. É uma gestão que está forçando o trabalho executado por todos os profissionais que lá executam suas atividades, especialmente o pessoal da enfermagem, há assédio moral, inclusive do pessoal da EBSER em relação ao estatutário, sobretudo a equipe que administra a EBSER, e o contrato da EBSER tem que ser revertido porque ele não atende às necessidades de compras da universidade. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, 2014, houve uma devolução de 4 milhões de reais da EBSER para os cofres públicos, igualmente a gestão da universidade. Isso está no portal da transparência. Então, não é uma invenção nossa, não é uma invenção do nosso projeto, é constatação do portal da transparência, que é um portal independente da gestão da universidade, portanto, tem lisura em toda a sua transparência, obviamente, dos recursos públicos. Uma outra questão também necessária a fazer a reversão do contrato da EBSER é porque a EBSER, ela contratou mal as pessoas. Ela fez um concurso público, mas até agora não atingiu nem as metas para as quais ela foi contratada, nas metas totais, obviamente, da contratação de pessoal. E também não tem comprado os insumos, está faltando medicamento no HC, falta de pirona. Quem trabalha no setor de saúde sabe, quem trabalha no hospital sabe. Falta de pirona no hospital é como se faltasse sal numa casa, ou seja, um alimento básico, no caso, um medicamento básico, que falta no hospital. Portanto, nós temos que fazer a reversão do contrato da EBSER, porque ela não está comprando, inclusive, sabão para lavar a roupa dos pacientes, ou tudo aquilo que é necessário para uma asepsia adequada. Inclusive, nós temos constatado lá todos os dias que algumas edificações estão caindo, inclusive no bloco cirúrgico, tem mofo no bloco cirúrgico e também na UTI. Portanto, nós vamos reverter o contrato da EBSER. Vamos à próxima pergunta. As universidades são cada vez mais cobradas para que, como instituições públicas, dialoguem com as cidades e os lugares onde estão inseridas, que realizem seus projetos na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural de seu Estado. Como os senhores pretendem estabelecer essa interação, esse diálogo com Pernambuco e com o Recife? Primeiro a responder essa questão é o candidato Edilson Fernandes. É óbvio que a universidade ela não pode estar enclausurada. Nós temos que trabalhar fortemente para que a universidade mantenha o diálogo com a sociedade, mantenha o diálogo com o Recife, com o Pernambuco, com o Brasil e, quiçá, também com alguns países africanos. Eu dava um depoimento, inclusive na época que eu fui pró-reitor de extensão, fizemos um investimento pessoal para que colegas da TV Universitária, inclusive, pudessem viajar à África, pudessem articular com a TGB, que é a TV de Guiné-Bissau, e pudessem fazer um trabalho importante na Guiné-Bissau, um documentário e, sobretudo, ensinar algumas técnicas inovadoras que são desenvolvidas aqui no Brasil. A universidade ela não pode ficar alheia aos problemas sociais. Nós temos que dialogar com vários problemas sociais na tentativa de resolvermos parte desses problemas. Temos expertises para isso. A universidade ela tem condições para isso. Agora, para que isso se realize, para que isso aconteça, é necessário que tenhamos um cotidiano que atenda às necessidades mínimas do próprio servidor da universidade, do professor da universidade, dos técnicos da universidade e dos estudantes, porque caso contrário nós não vamos poder desenvolver pesquisas, não podemos desenvolver inovação no nosso ambiente de trabalho, porque a burocracia emperra, porque não há um investimento institucional, uma política clara de investimentos nos laboratórios, sobretudo na articulação nacional e internacional. Quer dizer, faltam muitas coisas na universidade. Essa é a razão pela qual nós estamos colocando, submetendo ao crivo da comunidade universitária um projeto de trabalho para a universidade, um projeto de mudança que faça as mudanças necessárias que a universidade precisa tanto e a comunidade da Universidade Federal de Pernambuco também precisa e, sobretudo, a comunidade de Pernambuco, a sociedade pernambucana, porque, caso contrário, nós vamos ficar sempre parados, devolvendo dinheiro ao governo federal, coisa que é muito difícil nós captarmos recursos. E, quando captamos recursos, temos que devolver, como a gestão atual devolveu, 260 milhões de reais
segundo o portal da transparência. Então, nesse sentido, nós temos que fazer essas mudanças necessárias e fazer essa articulação da sociedade e da universidade com diferentes segmentos sociais. Candidato Anísio Brasileiro, o senhor também tem 2 minutos para responder a mesma questão. A universidade tem muito orgulho dos seus professores, dos seus servidores técnico-administrativos e de seus docentes. Nós temos uma das qualificações mais importantes do Brasil em nossa universidade. E essa construção, esse processo de fortalecimento dos mestrados, dos doutorados, das nossas graduações, nos possibilita, em sendo uma instituição de qualidade, buscarmos, e o estamos fazendo já de bastante tempo, interagir com a sociedade. Eu dou 3 exemplos. Na área de cultura, por exemplo, nós estruturamos a área de cultura criando um conselho de cultura composto por atores presentes na sociedade no campo cultural. Nós estamos muito proximamente inaugurando o cinema da universidade, nós estamos fortalecendo as áreas de dança, de artes, nas áreas de música, ao mesmo tempo em que nós estamos atuando, por exemplo, junto à Fiat, que é o maior empreendimento do mundo, a instalação da fábrica da Fiat em Goiânia, e através de um processo de cooperação com a Universidade de Turim, nós estamos enviando nossos estudantes para Turim, nós estamos recebendo profissionais aqui trabalhando na área automobilística, de tal maneira que possamos contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Ao mesmo tempo, nós temos uma atuação intensiva na área de fármacos e de medicamentos, com o Núcleo de Inovação Terapêutica. O nosso LICA, que é um laboratório de bioquímica e de ciências biológicas, tem uma interação muito grande com a sociedade, com as empresas, e nós temos um fortalecimento nas áreas de SUAP, na construção do estaleiro, de tal maneira que essa competência da universidade, através de uma reestruturação da nossa diretoria de inovação e empreendedorismo, possibilitará cada vez mais que nós possamos, em fortalecendo a nossa fundação, continuar a interagir na área de informática, por exemplo, com melhores instituições, tanto locais do Brasil e do mundo. Seu tempo, candidato. Bem, por mais que se conheça a importância da UFPE, ela ainda é vista por uma parte significativa também da população como uma instituição tradicional, né, que preserva muitos, ou seja, estaria baseada, isso nem só a UFPE, né, isso é uma questão nacional, que a Universidade Pública Brasileira, ela está baseada num paradigma ainda bastante tradicional. E a pergunta é, o que fazer para mudar esse paradigma? Como inovar? Como sintonizar a universidade com um conceito de modernidade? O primeiro a responder é o candidato Anísio Brasileiro. Nós não podemos negar a nossa história, ao contrário, nós temos que nos orgulhar dela. Então é a combinação entre a tradição e a inovação que faz com que a Universidade Federal de Pernambuco seja uma instituição de respeito profundamente inserida no nosso meio econômico, social e cultural. Nós faremos muito em breve 200 anos, tendo como referência a nossa querida Faculdade de Direito, que tem projetos importantíssimos ligados, por exemplo, ao vestibular cidadão. Nós, no primeiro ano de mandato, trabalhamos o planejamento estratégico da universidade. Esse planejamento estratégico significa que para os próximos 3 quinquênios, que são os planos de desenvolvimento institucional, nós estaremos criando novos cursos de graduação, já agora mais focados em áreas que são necessárias para o desenvolvimento. Nós vamos iniciar agora o curso de comunicação social na área de jornalismo em Caruaru. Nós estamos iniciando em Vitória, proximamente, o curso de biblioteconomia, ao mesmo tempo em que nós estamos fortalecendo nossos programas de doutorado, com a criação, por exemplo, do doutorado agora em enfermagem e muito proximamente na área de ciências do esporte. Isso significa, então, que essa competência instalada na instituição, ela está a serviço da comunidade através de projetos de pesquisa. Para isso, nós estamos fortalecendo o núcleo de apoio ao pesquisador, nós estamos lançando agora editais voltados para apoiar especificamente os professores que têm mestrado e que têm doutorado, e nós fizemos uma opção por internacionalizarmos a universidade através do trabalho junto com a África, ao mesmo tempo com o trabalho com a Ásia e com a América Latina. Nós criamos um Instituto de Estudos sobre a Ásia, nós criaremos muito proximamente um Instituto de Estudos sobre a África, um Instituto de Estudos sobre a América Latina. Isso significa trabalhar de maneira solidária, local e de maneira internacional. Candidato Edilson Fernandes, o senhor tem 2 minutos para responder a mesma questão.
Bem, em primeiro lugar, nós somos signatários do lema Somos Todos o FPE. Então, por que nós submetemos esse projeto à comunidade universitária? Submetemos esse projeto à comunidade universitária porque há um sentimento de não pertencimento à universidade. São várias universidades dentro de uma só. A universidade é tradicional, nós sabemos, a universidade tem história, nós sabemos, mas também sabemos que parte significativa da universidade também é elitista, também limita, também clausura parte do conhecimento que é produzido na universidade. O nosso lema, Somos Todos o FPE, é exatamente para contrapor a tudo isso que está colocado na universidade hoje. Somos Todos o FPE é um sentimento de pertencimento que queremos buscar junto aos professores, aos técnicos e aos estudantes. Por isso que nós temos propostas. As propostas do plano de trabalho do lema Somos Todos o FPE diz respeito à Feira Internacional de Inovação, para que a universidade exponha ao mundo tudo aquilo que produziu ao longo de sua história. Nós temos em torno de 87 patentes e essas patentes estão paradas. Estão paradas, os pesquisadores reclamam muito porque não têm acesso à exposição dessas patentes. Vamos criar a Feira Internacional de Inovação da UFPE para expormos ao mundo aquilo que foi produzido. Ao mesmo tempo, criarmos um birô de eventos da universidade. Os eventos, eles comunicam bem dentro e fora, para dentro e para fora da universidade. Por isso que é importante os eventos acadêmicos, científicos, culturais, esportivos, e vamos também incentivar os estudantes ao empreendedorismo. Por isso que nós vamos criar a coordenação das empresas juniores, porque os empreendedores júniores, eles são muito importantes nessa articulação da universidade com setores produtivos, da cadeia produtiva aqui em Pernambuco, inclusive. E eles têm uma responsabilidade social também com isso. Além desses aspectos, nós temos que fazer um investimento na formação inicial e continuada dos técnicos administrativos. Os técnicos, eles são importantes para a universidade. Logo, nós temos que fazer esse investimento na formação de mestrado e doutorado dentro e fora do país. Porque, caso contrário, nós vamos ficar sempre presos na malha da própria universidade, na burocracia. Bem, a próxima pergunta é: qual a realidade sobre os laboratórios da UFPE em suas mais diferentes áreas? Saúde, educação, informática, engenharia e humanas. Como assegurar a renovação dos laboratórios e garantir a excelência de seus funcionamentos? A primeira pessoa, o primeiro candidato a responder é o candidato Edilson Fernandes. Olha, eu tenho insistido, inclusive hoje nós tivemos um debate no CAC, no Centro de Arte e Comunicação, e fiz uma insistência na devolução dos recursos públicos nos últimos 3 anos, em torno de 260 milhões de reais, 160 milhões só para investimento. Os laboratórios, eles estão precários, precisam do investimento da gestão, precisa que a gestão cuide desses laboratórios para que os nossos pesquisadores possam desenvolver seus trabalhos, possam produzir o conhecimento e exportar o conhecimento, como é a missão da universidade e, sobretudo, uma competência que nós temos dentro da instituição. Tem cursos que têm mais de 13 anos, departamentos que têm 2 anos, que sequer têm uma sala para que os professores atuem. O curso de Engenharia Biomédica, por exemplo, no CTG, há 13 anos o departamento que funciona e que esse departamento funciona numa sala muito precária, onde tem a pós-graduação, a graduação, a escolaridade, ou seja, tudo aquilo que seria necessário para que o curso funcionasse bem, ele está funcionando muito mal, embora os professores, os técnicos e os estudantes se empenhem significativamente para resolver aqueles problemas. Mas a gestão tem que fazer um investimento nisso. Mas como fazer investimento se devolveu recurso público? Como fazer investimento se não tem alguém para cuidar do cotidiano da universidade? Então, a nossa proposta é o cuidar do cotidiano, cuidar dos professores, dos técnicos e, sobretudo, dos laboratórios que produzem conhecimento para a sociedade, para resolver os problemas sociais e, sobretudo, para resolver problemas crônicos da sociedade brasileira. Logo, tem que haver um investimento, a captação de recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, captação de recursos do Ministério da Educação e, sobretudo, executar bem os recursos públicos para os quais nós montamos toda uma organização, um orçamento, e nós nos comprometemos com esse orçamento em torno de R$1 bilhão. Então, se nós apresentamos um orçamento de R$1 bilhão, temos que executar bem. Caso contrário, vamos ficar sempre dependendo do governo federal, abrir portas ou outras, uma porta ou outra, para executarmos um recurso de R$300 mil. Ou seja, a nossa proposta é executarmos bem o nosso orçamento.
Candidato Anísio Brasileiro, o senhor também tem 2 minutos para essa resposta. Eu quero dizer que desde 2 dias atrás o professor Edilson vem cometendo inverdades, dizendo que a universidade devolveu 260 milhões em 3 anos. Isso não é verdade, isso é denegrir a imagem da instituição, denegrir a imagem dos servidores técnico-administrativos, e ele vai ter que provar isso junto ao Ministério da Educação. Nenhuma universidade federal devolve recursos porque elas são competentes para lidar com os recursos. Nós temos um orçamento, nós temos os produtos elaborados e nós temos o pagamento feito sob estrito controle do Ministério da Educação e dos órgãos de controle. Eu quero dizer que a universidade muito se orgulha dos seus laboratórios de pesquisa. Eu dou vários exemplos. Temos o laboratório que agrupa 11 grupos de petróleo, é uma edificação que está subindo agora, são 75 milhões de reais alocados diretamente pelo Centro de Pesquisa da Petrobras. Temos o Laboratório de Tecnologia e União de Materiais, que é um financiamento de 22 milhões do Ministério de Ciência e Tecnologia. É um laboratório nacional voltado para a formação de recursos humanos na área de indústria naval, na área de fabricação de estaleiros. E nós temos para sustentar esse laboratório as graduações em Engenharia Naval, Engenharia de Energia e Engenharia de Equipamentos. Nós temos o LICA, que é um orgulho para a instituição pelas suas publicações voltadas para resolver as questões ligadas à vacina. Nós temos o NUSP, o Núcleo de Desenvolvimento Social, que faz um intenso trabalho de cooperação com o Japão, o projeto Municípios Saudáveis, visando dar mais cidadania aos nossos municípios. Nós temos o laboratório na área de ciências humanas, que articula a arqueologia com a energia nuclear. Nós temos 6 institutos nacionais de ciência e tecnologia ligados à biologia de fungos, ligados à informática, ligados à área de engenharia de produção, ao mesmo tempo em que esse conjunto de laboratórios interage com as melhores universidades do mundo. Chegamos ao final do segundo bloco do programa. Voltaremos dentro de instantes com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. O programa Opinião Pernambuco está de volta e hoje conversamos com os candidatos ao segundo turno da eleição para reitor da UFPE, Anísio Brasileiro e Edilson Fernandes. Vamos a mais um bloco de perguntas. A burocracia atropela a celeridade nos processos em qualquer gestão e o setor público é, por natureza, muito burocrático. A aprovação de um orçamento nem sempre significa que será realizado da forma como foi planejado. Uma licitação, para ser aprovada, leva meses. Quais as propostas dos senhores para desburocratizar a UFPE? Primeiro a responder é o candidato Anísio Brasileiro. Concretamente, nós adquirimos o CIPAC, que é o Sistema de Informações Gerenciais, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nossa co-irmã, e que está em uso nas principais cidades do Brasil. Investir nos sistemas informatizados significa, nesse caso especificamente, investir na melhoria da gestão das compras. Para isso, nós estruturamos a Progeste com uma equipe de profissionais altamente dedicada, altamente competente. Ao mesmo tempo, nós reestruturamos toda a área ligada a infraestruturas, com a Prefeitura assumindo funções de manutenção e a Superintendência de Infraestruturas assumindo as edificações. Ao mesmo tempo em que a implantação do CIPAC já está trazendo bons resultados para a instituição no que diz respeito à maior rapidez dos fluxos, a maior eficiência nos gastos e a capacidade de nós fortalecermos as atividades meio para que as atividades fins possam ser bem executadas. Nós estamos também investindo no que nós chamamos o SIGA de Recursos Humanos para melhor cuidar dos nossos servidores, tanto aposentados quanto os servidores que estão na vida do cotidiano da universidade. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para melhorar o sistema de avaliação dos docentes através da informatização dos seus planos, ao mesmo tempo que tem sido uma prioridade nossa qualificar os servidores técnico-administrativos e docentes com
a existência hoje de 7 programas de mestrado em todas as áreas da gestão pública e muito proximamente um doutorado em gestão pública. Nós queremos dizer que a universidade possui um corpo de profissionais altamente qualificado e é esse corpo de profissionais que já está trabalhando intensivamente para dar mais rapidez aos fluxos, para possibilitar que as atividades de gestão possam contribuir para as nossas missões fins, que são a qualidade da formação na graduação, na pós-graduação e na pesquisa e extensão. Candidato Edilson Fernandes, o senhor também tem 2 minutos para responder a essa questão. Essa pergunta tem muito a ver da minha insistência sobre a devolução dos recursos públicos. Isso está no portal da transparência. Não adianta o candidato me ameaçar, porque isso eu não serei preso, porque eu não estou fazendo denúncia vazia. Estou apresentando apenas uma constatação do portal da transparência. E o portal da transparência, nós não temos controle sobre ele. O orçamento foi pensado e não foi executado por conta da burocracia, por conta de investimentos, inclusive o CIPAC, que é um instrumento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É como se nós não tivéssemos expertise para desenvolvermos especialmente sistemas como esse. A nossa proposta é que sistemas semelhantes sejam desenvolvidos na universidade, com investimento da universidade, com investimento nos recursos humanos que nós temos, professores e técnicos com muita competência que eles podem desenvolver isso dentro da própria instituição, com o investimento da UFPE, e não pegaram alguma coisa pronta de outras instituições, que inclusive instituições que estão sob júdice, porque a UFRN, infelizmente, vendeu o CIPAC para todo o Brasil e agora está com o Ministério Público às portas da UFRN cobrando, inclusive, competências sobre isso. Então, nós não vamos fazer esse caminho. Nosso caminho é investimentos no setor de compras da universidade. É inconcebível 6 pregoeiros comprarem para a universidade inteira. Nós temos que fazer um investimento no corpo técnico, aumentar os pregoeiros, o número de pregoeiros para 20 pregoeiros no mínimo, para que esse setor possa fazer as compras necessárias. E, sobretudo, vamos fazer a descentralização dos recursos, não ficar centrado apenas no gabinete do reitor e vamos fazer o repasse, é claro, de verbas para as unidades acadêmicas, Caruaru, Vitória, Santo Antão e Recife, para que esses setores possam fazer as suas compras de forma competente, como nós temos técnicos administrativos com muita competência para fazer as compras, mas como o recurso está concentrado no gabinete do reitor, essas compras não estão sendo realizadas, estão sendo devolvidos os recursos públicos para o governo federal. Então, nesse sentido, é o investimento no setor, investimento nas pessoas. Temos que investir na capacitação dessas pessoas, desses servidores públicos da UFPE. Bom, greves envolvendo servidores e docentes nas universidades públicas são recorrentes. A última greve dos servidores, por exemplo, demorou 75 dias e sempre as greves acabam comprometendo o calendário acadêmico. Qual a opinião dos senhores sobre greves e como pretendem enfrentar eventuais paralisações que possam ocorrer em suas gestões? O primeiro a responder é o candidato Edilson Fernandes. Bem, eu fui de um movimento docente durante muito tempo, até em outra instituição, na própria Universidade Federal de Pernambuco, frequentei vários momentos do movimento docente e, como gestor, eu tenho dito que o gestor ele não faz greve, o gestor pondera. Ele pondera e coloca 2 questões fundamentais. Primeiro, a defesa intransigente da autonomia universitária. A autonomia universitária está preceituada na Constituição brasileira e como preceito da Constituição, como princípio, é importante nós defendermos a autonomia da universidade, especialmente da Universidade Federal de Pernambuco. Por outro lado, nós temos que defender também aquele plano de trabalho o qual você foi eleito junto à comunidade universitária, proteger esse projeto e, sobretudo, dialogar com a comunidade universitária, com os técnicos e com os docentes, para que não hajam excessos, para que você não coloque a Polícia Federal, por exemplo, em cima dos técnicos administrativos e dos docentes, como já aconteceu nessa gestão. Então, nós temos que manter o diálogo sempre vivo. Por isso, nós vamos criar uma mesa permanente de negociação. Vamos criar a diretoria de relações de trabalho para minimizarmos o impacto das tensões geradas no dia a dia. E temos que cuidar dessas relações interpessoais da universidade no diálogo constante e permanente junto ao governo federal. Nós também temos articulação com o governo federal. Podemos discutir com o governo federal algumas questões fundamentais para a melhoria das condições de trabalho, porque nem sempre as pessoas fazem greve por conta de salário. Às vezes fazem greve por conta do desmantelamento do serviço público, pela falta de investimento no setor público e, sobretudo, por conta de uma carreira que muitas vezes o governo federal não sinaliza bem essa carreira docente ou a carreira do técnico administrativo. Então, na nossa gestão, nós vamos dialogar com setores, diferentes setores da sociedade,
sociedade e especialmente da comunidade universitária, porque nós entendemos que um trabalho de qualidade tem que ser cuidado a partir do diálogo, sempre presente nas relações de trabalho que nós vamos manter sempre firme na nossa gestão. Candidato Anísio Brasileiro, o senhor tem 2 minutos para responder também a essa mesma questão. Nós somos um sistema de 63 universidades federais, da qual eu muito me orgulho de, há mais de 20 anos atrás, ter sido vice-presidente da Associação Docente e ter contribuído para a criação do nosso Sindicato Nacional e para que nós tivéssemos uma carreira, nós tivéssemos uma estrutura solidária de universidades públicas federais que são responsáveis por mais de 70% da produção científica do nosso país. Nós titulamos aproximadamente 15 mil doutores ano e 37 mil mestres. As universidades federais são o esteio do conhecimento científico brasileiro e muito orgulho ao nosso país. Eu não posso absolutamente deixar de demonstrar minha indignação quando o candidato Edilson, ele denigre não apenas a imagem da UFPE, quanto também a imagem de uma instituição tão importante como a nossa co-irmã Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nenhuma instituição pública federal brasileira devolve recursos ao MEC, porque trata-se de uma matriz orçamentária pública definida em conjunto com os reitores e os pró-reitores de planejamento. E os recursos vão sendo alocados à medida que os produtos vão sendo elaborados e todo um controle é feito também pelo Tribunal de Contas, de tal maneira que os recursos são utilizados. E o que aconteceu, inclusive no ano passado, foi que faltou recursos em todas as universidades para que nós concluíssemos bem os nossos projetos, o que estamos fazendo agora. Eu sempre defendi o diálogo na relação tanto com os sindicatos docentes quanto os técnicos. No primeiro ano de nosso mandato, nós temos pouco mais de 3 anos de mandato, nós muito fizemos, sabemos perfeitamente que nós temos muito a fazer. Por isso que nós estamos pedindo a cada um o voto no dia 13. No nosso primeiro ano, nós abrimos o Conselho Universitário, recebemos os sindicatos, dialogamos e me coloquei em Brasília, na Articulação Nacional dos Reitores, em defesa das reivindicações de docentes, das reivindicações de técnicos, porque entendo que elas são perfeitamente justas. Antes, as universidades eram praticamente restritas aos grandes centros urbanos e, a partir da década de 90, iniciou-se um processo de interiorização. Então, a pergunta é o que o senhor pretende fazer para ampliar a interiorização, mantendo a qualidade do ensino e da pesquisa? A primeira resposta deve ser do candidato Anísio Brasileiro. Nós temos muito orgulho dos 2 campi criados há 9 anos atrás da UFPE em Caruaru e em Vitória. É uma transformação social, é uma verdadeira revolução o que vem acontecendo na cidade de Caruaru. Nós temos hoje 4.000 estudantes, 11 graduações, 6 programas de pós-graduação, 240 professores, dos quais mais de 60% com doutorado e 127 técnicos administrativos. É um sistema que está contribuindo imensamente para a consolidação do conhecimento no interior. Haja vista, por exemplo, o curso de medicina. 95% dos estudantes que ingressaram, tanto no ano passado quanto esse ano, em medicina em Caruaru, são oriundos de cidade do interior. Nós fomos o quarto curso mais procurado no SISU e a Universidade Federal ficou em 3º lugar em todo o SISU na procura por vagas, o que demonstra a qualidade da nossa formação. Ao mesmo tempo, na cidade de Vitória, é uma outra transformação social que está acontecendo. Nós temos 2.000 estudantes na graduação, nós temos 130 professores e 80 técnicos, e nós acabamos de obter recentemente da Prefeitura de Vitória um terreno de 11 hectares para que nós possamos construir a segunda fase de Vitória, que é o Complexo de Ciência do Esporte, voltado para garantir a qualidade, as condições de vida para os nossos jovens do interior. A UFPE considera absoluta prioridade continuar a fortalecer a interiorização. A nossa professora Florisbela Campos, que é a nossa candidata a vice-reitora, ela encontra-se nesse momento em Caruaru e ela é a diretora da nossa unidade em Vitória, e nós estamos fortalecendo a noção de campo universitário com mais descentralização, com mais força local, para que nós possamos contribuir para a interiorização do conhecimento e a democracia em nosso Brasil. Candidato Edilson Fernandes, o senhor tem 2 minutos para responder essa mesma questão. Em primeiro lugar, há uma insistência do professor Anísio em dizer que eu estou denegrindo a imagem, querendo denegrir, até porque essa palavra não cabe muito
a comunidade afrodescendente, inclusive, vai cobrar uma reconceituação dessa sua sempre fala de denegrir, ou seja, tornar negro no sentido pejorativo. A minha ideia, meu sentido não é esse. Na verdade, é colocar em pratos limpos tudo aquilo que está acontecendo dentro da Universidade Federal de Pernambuco, inclusive da devolução de recursos, sim, está no portal da transparência. O cidadão que está nos assistindo, ele pode olhar no portal da transparência tudo aquilo que a Universidade Federal de Pernambuco devolveu, inclusive com a expansão da universidade lá para Caruaru e para Vitória. Em Vitória de Santo Antão, há uma situação deplorável, infelizmente. A universidade não se mantém lá com muita força, porque ela tem força institucional, mas não tem instalações físicas adequadas. Em Caruaru foram construídos prédios recentemente inaugurados inacessíveis. Nós estamos, inclusive, contrário à lei. É um prédio de 4 andares, em que um cadeirante não consegue subir ao primeiro degrau, obviamente, porque não tem rampa e não tem elevador. Você fica lá numa situação muito difícil para aquele prédio funcionar. Foi uma edificação realizada agora na sua gestão, professor, e infelizmente daqui a pouco ele vai ser citado pelo Ministério Público e também no TCU, porque no fundo são prédios inadequados, inacessíveis. Temos que fazer um investimento, sim, investimento nas pessoas, investimento na interiorização. No curso de medicina, por exemplo, lá nós temos que construir o prédio da medicina, porque é inconcebível a medicina ter feito só uma reforma de 6 milhões de reais no polo comercial de Caruaru. 6 milhões de reais dá para construir um prédio de 3, 4 andares. Então, isso não é improbidade administrativa, não estou dizendo isso, mas é não a observância daquilo que preceitua o serviço público para executar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente e dar resposta à sociedade que a sociedade merece. É isso que eu estou falando. Eu não estou contrapondo simplesmente. Vá no portal da transparência e verifique a verdade. Bem, tempos atrás pouco se falava em direitos de afrodescendentes, índios, negros, pessoas com deficiência e da comunidade LGBT. Hoje não dá para pensar uma gestão que não seja inclusiva e que não respeite os direitos de todos os segmentos da sociedade. Então a pergunta é, o que vocês pretendem fazer para ampliar e assegurar, né, os direitos desses segmentos da sociedade? Primeiro a responder o candidato Edilson Fernandes, pela ordem do sorteio. Depois a gente vem para o candidato Anísio Brasileiro. Nós temos que manter um diálogo. Recentemente foram feitas algumas resoluções, inclusive na perspectiva de atendimento ao movimento LGBT da Universidade Federal de Pernambuco, todos os movimentos ali constituídos, inclusive para além do arco-íris. É claro que isso é importante, há uma demanda preeminente da sociedade, especialmente da comunidade universitária, que lida com essa temática e, sobretudo, que mantém um movimento vivo dentro da universidade. Nós temos que dialogar com essas pessoas porque é uma demanda sempre presente da nossa instituição. Agora, não dá para fazer assoberbadamente, de forma aleatória, sem o diálogo, porque o que nós assistimos recentemente foram algumas decisões, inclusive hoje ou ontem, algumas decisões que não foram decisões dialogadas com a comunidade LGBT, com os movimentos culturais dentro da universidade e, sobretudo, no entorno da universidade, o movimento cultural da Várzea, por exemplo, que requer sempre um espaço significativo para fazer as suas atividades culturais e de lazer, sobretudo, e encontra o centro de convenções fechado, porque passou muito tempo sendo explorado por pessoas que não eram da universidade e hoje nós temos que fazer um investimento no mínimo de 40 milhões de reais para a recuperação do centro de convenções, a concha acústica é a mesma coisa, ou seja, a universidade ela tem que lidar com o cotidiano da comunidade universitária, mas, sobretudo, tem que dialogar com setores importantíssimos. Então, na nossa gestão, o diálogo vai ser a ponta fundamental para mantermos uma gestão eficaz, eficiente, sobretudo, que atenda às necessidades da comunidade universitária. Todos esses movimentos são importantes para a universidade, porque geram conhecimento, produzem coisas novas, produzem saberes novos, saberes diferentes e, sobretudo, podem apresentar ao mundo algumas soluções de preconceitos, algumas soluções preconceituosas que tem dentro da universidade, infelizmente, e no entorno da universidade e também na sociedade. Por isso, o diálogo é o ponto fundamental para nós mantermos dentro da universidade, juntamente a esses movimentos sociais. Candidato Anísio Brasileiro, o senhor tem 2 minutos para responder a essa questão. Nós já estamos fazendo muito e nós vamos continuar a fazer muito mais.
concretamente, hoje nós lançamos na UFPE o programa voltado para o movimento LGBT. Nós lançamos uma portaria que é a mais avançada do Brasil sobre a questão da escolha do nome na razão social. Nós temos um conjunto de programas que estão sendo desenvolvidos com vistas a possibilitar que uma mudança de cultura possa existir tanto em nossa instituição, mas sobretudo para que os jovens, além da sua formação profissional, tenham uma noção de cidadania, uma visão ética contra todas as formas de discriminação ou de violência. Nós temos também, concretamente, um trabalho com as comunidades, com os povos indígenas aqui de Pernambuco. Semana passada nós criamos o comitê, a comissão de Educação Intercultural Indígena. Nós estamos na segunda turma, são 12 povos indígenas, 166 pessoas que estão tendo uma formação de qualidade para dar mais identidade, mais força à nossa educação indígena. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando há bastante tempo e vamos viabilizar proximamente alguns cursos com o MST voltados para a identidade do jovem no campo, nas áreas de medicina no campo, na área de direito no campo, na área de formação de professores no campo. E nós estamos trabalhando intensivamente em requalificar as edificações existentes, as novas edificações, para que nós tenhamos todo um trabalho voltado para a questão da acessibilidade. Nós inauguramos recentemente na Faculdade de Direito o elevador, nós inauguramos rampas e plataformas no Centro de Educação, elevador no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, porque nós temos a compreensão de que a universidade ela é plural, ela é diversa e ela precisa estar permanentemente em diálogo com as diversas comunidades oriundas dessa imensa riqueza que é a diversidade e o perfil dos jovens de todas as idades do nosso Brasil. Nós temos um compromisso de internalizar através de políticas todas as ações voltadas para a diversidade em todas as áreas do conhecimento. Estamos chegando ao final do programa e temos agora, obedecendo ainda a mesma ordem, né, que foi estabelecida no sorteio, 1 minuto para as considerações finais. Então, começamos com o candidato Anísio Brasileiro. Eu quero conclamar a toda a comunidade universitária para na próxima quarta-feira, dia 13, votar o número 56. Voltando no número 56, em Anísio e Flores Bela, toda a comunidade estará reafirmando um projeto institucional, um projeto baseado em valores institucionais, de uma universidade republicana que respeita a diversidade, que respeita as histórias e os comportamentos, uma universidade de qualidade, voltada para a formação do conhecimento, uma universidade que esteja permanentemente em diálogo com os estudantes, com os técnicos e com a comunidade docente. É essa universidade plural, é essa universidade de múltiplos olhares, é essa universidade voltada para as transformações sociais do Brasil que nós defendemos. Eu peço a todas e a todos, mais uma vez, a confiança nas nossas histórias de vida, Anísio e Flores Bela, para que possamos continuar a fortalecer cada vez mais a universidade pública que é a nossa UFPE. Candidato Edilson Fernandes, o senhor tem 1 minuto também para suas considerações finais. Bem, primeiro eu agradeço enormemente o fato de nós estarmos no segundo turno. Isso foi muito importante para o movimento Somos Todos UFPE, toda a militância que trabalhou conosco nesse projeto. É um projeto de trabalho para a Universidade Federal de Pernambuco, não um projeto de poder. E é um projeto que hoje se qualifica como um projeto de mudança. A mudança necessária que a universidade tanto precisa. Não um projeto de repetição, não um projeto que se desqualifica na medida que devolve recursos públicos. Nós temos um projeto de mudança e um projeto importantíssimo para a universidade. Portanto, eu chamo a atenção de todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo hoje. No dia 13 de maio, vote no 58. É o nosso projeto de mudança, no Somos Todos UFPE. Porque somos todos UFPE, porque reina na universidade um sentimento de mudança. Tivemos, no primeiro turno, mais de 55% dos votos. Portanto, a universidade sinalizou bem, sinalizou a mudança para a UFPE. E a mudança para a UFPE é o nosso projeto, no Somos Todos UFPE. Muito obrigado, boa noite a todos. Chegamos ao final do Opinião Pernambuco de hoje com os candidatos ao segundo turno das eleições para reitor da UFPE. Esperamos que o programa tenha contribuído para ajudá-lo na escolha daquele que possa melhor representar a instituição no período de 2016 a 2019.
Queremos agradecer aos candidatos por terem aceitado ao nosso convite e a você que nos acompanhou até agora. Lembramos que a votação do segundo turno acontece na próxima quarta-feira, dia 13, a partir das 9 da manhã. A todos, uma boa noite e uma boa eleição.